chega a ver a face do profeta. E o servo chega a Naamã e diz: o meu senhor Eliseu diz para que você volte e vá ao rio Jordão e lá mergulhe por 7 vezes e você será sarado da sua lepra. E diz a Bíblia que aquele homem ficou indignado, porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que ele pensava ser. Ele ficou indignado, imediatamente ele fechou o seu coração. Nem mesmo o profeta teve sequer a responsabilidade no conceito moral dele, de ir ao encontro dele, um homem tão poderoso, tão valoroso, e que dominava aquelas terras. O profeta sequer foi ao encontro dele, e mandou um outro servo ao seu encontro, e disse o servo a Naamã: faça desta maneira que você será curado. Deus começou a romper mais uma vez a soberba de Naamã. Primeiro uma serva, fala a ele. Segundo um servo, fala a ele. Não havia um rei, não havia um outro general, não havia uma outra autoridade, apenas servos trabalhando, amém? E é assim que o Senhor trabalha com servos, amém? Quem é servo do Senhor? É com você que o Senhor vai trabalhar. O Senhor não vai trabalhar com reis, o Senhor não vai trabalhar com generais, o Senhor não vai trabalhar com autoridades humanas, com potestades humanas, o Senhor vai trabalhar com servos e com servas. Naamã, então, vendo aquele rapaz, aquele pirralho diante de si, um general autoritário com uma comitiva imensa juntamente com ele, e um servo coloca o dedo em riste no nariz do general e diz: volta e faça conforme diz o profeta Eliseu e mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Um general recebendo ordem de um servo é uma coisa inaceitável para o coração de um homem como Naamã. E naquele momento o seu coração fechou, o seu coração trancou, de sorte que ao invés dele desejar obedecer, ele começou a desejar recusar a ordem e a orientação de Deus. E muitas vezes é o que tem acontecido em nossas vidas. Muitas vezes nós viemos à igreja e queremos que as coisas aconteçam de nossa maneira, e às vezes a palavra não vem de encontro com aquilo que nós desejamos ouvir, e às vezes nós fechamos o nosso coração e saímos daqui sem obedecer a palavra do Senhor. Então permanecemos doentes e permanecemos desonrados. Mas o Senhor diz nesta noite: se você ouvir a voz do Senhor, se você obedecer toda a palavra de Deus que tem sido pregado aqui a cada dia, certamente você será curado dessa sua lepra espiritual ou física, certamente você será restaurado, certamente você será abençoado. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, conforme nos afirma a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo nesta noite: até agora você queria que eu trabalhasse da sua maneira, mas o Senhor diz: eu vou trabalhar da minha maneira. Mire-se na presença do Senhor. O Senhor não vai trabalhar da forma que você está pensando, o Senhor vai trabalhar da maneira dele. Naamã, quando viu aquele moço estendendo as mãos sobre a sua face, dizendo: vá ao rio Jordão e mergulhe, aquele homem ficou indignado, fechou o seu coração, voltou as costas e partiu. No caminho ele foi murmurando, ele foi reclamando da maneira em que ele estava sendo tratado. As coisas não aconteceram como ele pensava, e agora ele vai embora, vira as costas. Ele, no caminho, um dos oficiais chega e ele diz: Naamã, se Deus te pedisse para que você fizesse alguma coisa difícil, você faria? Claro. Pois bem, ele disse: mergulhe e ficará limpo, faça isso. Mais uma vez um servo, uma pessoa hierarquicamente inferior a ele, aconselhando Naamã. Naamã, então, ele começa a ouvir aquilo, e ele então faz a tentativa. Mas no caminho, o versículo 12 diz que ele questionou. Ele disse assim: por acaso Naamã e Farfar, rios de Damasco, melhores do que os rios de Israel? Por isso que eu disse nesta noite que nós poderíamos colocar como tema desta mensagem: os rios da minha pátria são melhores.
Porque nós muitas vezes temos isso na nossa mente, no nosso coração. Nós agimos da mesma forma e maneira. Nós escolhemos as nossas coisas que nós aparentemente achamos melhor, em detrimento das coisas que Deus tem para nós. Muitas vezes, aos olhos humanos, realmente o rio Jordão não era o melhor rio para que Naamã mergulhasse. Realmente, em Damasco havia rios melhores, rios mais limpos, rios muito superiores, mas o fato é que Deus não queria que Naamã fosse curado em Damasco, nos rios melhores, mas queria que ele fosse curado lá em Israel, no rio Jordão. E muitas vezes nós queremos também estar no lugar que nós desejamos, e não no lugar que Deus nos ordena, numa posição espiritual. Mas Deus diz, é aqui mesmo, amém? Não é em outro lugar não, é aqui mesmo. Aos seus olhos humanos, existem lugares que aparentemente são melhor, mas o Senhor diz, eu te coloquei neste lugar, eu te chamei para estar aqui, eu te chamei para ser restaurado aqui, eu te chamei para ser abençoado aqui. Obedeça a palavra de Deus simplesmente e faça conforme Ele tem lhe orientado. O perigo da comparação. A partir do momento que Naamã recebeu a palavra de Deus, e ele começou a comparar a sua terra com a terra de Israel, os seus rios com os rios da terra de Israel, ele estava a ponto de perder a bênção de Deus. E o Senhor diz, as bênçãos do Senhor, as obras do Senhor, as formas de Deus trabalhar são incomparáveis. O Senhor está dizendo isso nesta noite. Você está comparando. Você está comparando a sua vida com a vida do irmão que está do seu lado. O Senhor diz, deixa isso. Eu não te chamei para fazer comparação. Eu te chamei para te abençoar e trabalhar de uma forma específica na sua vida. Não é porque Deus fez isso na vida do irmão que está do seu lado que vai fazer da mesma forma na sua vida. Deus tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um de vocês, um ministério na vida de cada um de vocês, um dom na vida de cada um de vocês e um propósito para cada um de vocês. Diz o Senhor, abandone a comparação e permita que eu trabalhe da minha maneira na sua vida, e a glória será muito maior. Você tem dito, eu tenho visto o irmão X e o irmão Y ser abençoado, ser curado, e você faz a comparação. Não compare. Hoje, quando nós entramos aqui, nós já ouvimos o Salmo 73, Salmo de Asaf. O salmo onde ele começa a fazer a comparação entre ele e a vida dos ímpios. E ele começa a comparar que nos ímpios os seus caminhos prosperam, que os ímpios não se encontram doentes, que os ímpios não se encontram cansados, que embora haja um colar de soberba sobre o seu pescoço, nenhum mal chega à sua casa. Mas ele só ficou desta maneira, sabe até quando? Até quando entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Se você está comparando, é hora de entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, e quando nós chegamos lá, não há lugar para comparação. O Senhor é maior que todas as coisas. Minha mãe recebeu a palavra e começou a comparar. Por que em Israel? Por que no Rio Jordão? Por que um servo de um profeta? Por que uma escrava cativa? Porque um oficial do meu exército a me aconselhar. Por que desta maneira? Eu queria que fosse de outra maneira. Eu queria que fosse de outra forma. Eu queria que o Senhor fizesse da minha maneira. Então ele fechou o seu coração. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. É uma palavra forte. Mas, segundo o conselho de um dos seus oficiais, ele foi. Isso aqui é importante, vá. Você está indignado? Vá. Você não está entendendo? Vá. Não é da sua maneira, obedeça, porque o Senhor tem uma bênção para você. Amém? Uma vez eu disse lá na igreja, olha, se Deus, se tudo está acontecendo na sua vida, se tudo está acontecendo na sua vida conforme você planejou, tem alguma coisa errada. Deus surpreende. Amém? Deus surpreende para melhor. E diz a Bíblia então que Naamã foi. E ele chegou junto à margem do rio Jordão. E naquela ocasião eu fico imaginando, eu fico pensando, conjecturando a maneira em que Deus trabalhou naquele lugar. Porque ele estava com uma comitiva
de pessoas inferior a ele, no que diz respeito à hierarquia. Ele era o general, braço direito do rei, e agora ele tem que descer aquele rio Jordão, e à beira, à margem do rio, estava toda a sua comitiva, na espera